Trauma, do grego furar ou perfurar, marca da nossa experiência dolorosa, origem da cultura ou marca de toda a dor que carregamos. CNN Tonight no ar, o nosso assunto aqui, acabou de ser apagado. A gente vai falar sobre trauma e justamente saber como apagar, como superar traumas na nossa vida. Por quê? Algumas experiências podem marcar a vida de uma pessoa para sempre, mas nem sempre as memórias desses momentos são memórias boas. Situações que causaram sofrimento, por exemplo, podem, consequentemente, despertar um trauma. E esse é o nosso assunto hoje aqui, justamente isso, como superar essas experiências traumáticas, como lidar com o medo e a tristeza que ficaram por causa de uma vivência ruim. Karnal, a gente sempre fala com você sobre otimismo. Você se diz um otimista, claro, na medida do possível. Dá para olhar para o trauma de um jeito positivo? Existe um lado positivo no trauma? Primeiro, a metáfora que a gente está fazendo aqui é bonita, mas ninguém apaga trauma. Não é possível apagar trauma. O que você pode, através do autoconhecimento, ressignificar o trauma. Aceitar que você tem uma dor, ela está ali. Quanto mais você der nome a ela, mais fácil lidar com ela. Trauma que você não encara, te domina. Trauma que você encara através de uma ajuda, por vezes profissional, se torna parte da sua experiência. Eventos traumáticos são pedagógicos, ainda que dolorosos, então nos indicam muita coisa, mas trauma nunca se apaga. Expulse pela janela a natureza, voltará redobrada pela porta. Esse princípio romano vale para o trauma também. Gabi, você sempre fala com a gente sobre um momento da sua vida que foi a perda do seu pai. Claro, um trauma. Como foi para você? Você era muito nova, então o que você fez daquele momento? Como você conseguiu, não superar, mas lidar com ele? Eu acho que tem duas coisas que eu posso tirar do acidente com o meu pai. Uma coisa é a perda do meu pai, que em si é um trauma. Mas acho que esse foi mais fácil, porque realmente eu sabia o que era, ele era mais palpável. Uma criança que perde o pai, todo mundo se prepara para acolher e para trabalhar aquela questão. Mas teve um outro ponto que eu estava no acidente e eu estava dormindo no carro, encostada com a cabeça no vidro. Quando o carro bate, eu acordei e eu lembro desse momento, eu achei que eu estava sonhando. E a minha vida mudou. E eu demorei muito tempo para descobrir que eu tinha um problema para dormir relacionado com isso. Eu sentia muita ansiedade na hora de dormir e eu percebi pela verbalização. Porque aí, de repente, o meu marido me ajudou, começou a me perguntar, mas qual é o problema? O que você tem medo? Por que você acha que você vai dormir e vai acontecer o quê? E eu falava, eu não sei, eu tenho medo de acordar e tá tudo errado, vai estar tudo diferente. E aí, revivendo essa sensação, eu consegui me ver de volta naquele momento que, de fato, eu dormi. Acordei assustada e estava tudo diferente, para pior. Uhum. Então, precisei de ajuda profissional. Eu trabalho com isso ainda, eu tenho um pouco essa dificuldade de dormir, eu ainda percebo essa minha sensação que a gente pode confundir a ansiedade, né? Você faz projeções negativas, mas eu sinto que o fato de ter vivenciado essa experiência tão nova e uma experiência física desse susto e da mudança repentina e sensível da vida mexe com a minha ansiedade, porque eu tenho a tendência de projetar sempre uma tragédia iminente. Eu tenho medo dessa tragédia se repetir. Você identifica o trauma, obviamente, você lembra do que aconteceu, mas a consequência disso você levou um tempo para identificar, ainda levei um tempo para identificar e ainda trabalho. A minha solução é tentar firmar o pé no chão, entendeu? Nós não estamos mais lá, calma, o que está acontecendo, mas é um processo. É um processo. Difícil. Rita, a gente sempre pergunta para você sobre tecnologia, mas nesse caso a tecnologia ela pode ajudar a superar alguns traumas. Claro que a gente não está falando em evoluir aqui para um Black Mirror, por exemplo, como a gente já viu vários episódios aqui em que as pessoas usam a tecnologia para superar traumas ali, mas ali é um outro extremo. Mas no dia a dia, no que a gente tem hoje, a tecnologia pode ajudar? Tem sim, tem muitas pessoas que estão utilizando principalmente a realidade virtual para ajudar em alguns tipos de traumas, né? Fobias, também transtornos de estresse pós-traumático.
traumáticos, pessoas que passaram por situações de guerra, enfim, isso está sendo muito utilizado porque é uma terapia de exposição. Muitas vezes as pessoas ficam, logicamente, né, pelo trauma, com medo de se expor àquilo, e aí a realidade virtual, como é uma coisa extremamente imersiva, faz com que a pessoa possa viver aquilo sem enfrentar o perigo real que coloca naquela situação de muito estresse. Então está sendo bastante utilizado para isso. Mas acho que também é interessante a gente lembrar que a tecnologia, ela também acaba deixando algumas pessoas mais vulneráveis a traumas, como, por exemplo, a geração de agora, que está crescendo, né, com muita informação. Isso daí faz com que essas crianças, elas acabem tendo que é chamado de analfabetismo emocional, que as crianças, elas perdem a noção de como distinguir emoções delas mesmas, das outras pessoas. Então, tem muita gente também falando dos problemas nocivos da tecnologia que também podem deixar as crianças e adolescentes mais vulneráveis. Então, tem o lado bom, pode ser utilizado para ajudar a superar alguns traumas, e também tem um lado que não é tão legal, né? O Karnal às vezes fala, né, sobre a educação das crianças. Você já chegou a falar, né, a mesma escola para crianças diferentes. Essa preocupação com o emocional das crianças deve ser prioridade? Deve, mas nunca imaginar que a educação tenha que ser uma redoma que torne a criança imune a qualquer mal. Então, dores controladas, não muito fortes, proporcionais à idade, elas podem ser até positivas, porque faz a criança trabalhar com aquilo que a gente chamaria de uma individuação afetiva, que a Rita tocou antes. Eu não sei mais distinguir o que é meu e o que é do outro. Não morre a criança se ela ralar o joelho levemente no chão, se ela tiver uma contrariedade com a professora. O trauma é mais violento do que isso. É claro que a dor é determinada por cada pessoa, mas é importante submeter algumas contrariedades. Agora, trauma como um evento que causa uma memória negativa permanente, ele deve ser evitado na infância. Mas não vamos imaginar que crianças absolutamente atendidas em toda a sua vontade seriam mais felizes. Não, pelo contrário. O Karnal tocou num assunto que também é muito importante. A dor é diferente para cada um, né? Porque quando a gente fala de trauma, muitas vezes quem sofreu o trauma está ali lidando com uma dificuldade, e a pessoa que está do lado de fora daquele momento, muitas vezes pode julgar a maneira que a pessoa está lidando com aquele trauma. Ah, se fosse comigo, eu estaria, sei lá, chorando, eu estaria gritando. Mas cada um lida de um jeito, cada um sente a dor que sente, né? Cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é. E acho que tem na fala do Karnal uma questão da não vulgarização do que é trauma. Não é todo sofrimento que é um evento traumático. Então, acho que a gente precisa dessa diferenciação, porque senão, sob o pretexto de não submeter as crianças a eventos traumáticos, a gente vai proteger a criança de todo sofrimento, e a gente aprende com o sofrimento. Na minha vivência de sofrimento, a Rita falou uma coisa de saber o que é nosso e o que é do outro. Eu me lembro de um período de amadurecimento muito significativo, de entender o que era a minha dor e o que era a dor da minha mãe, por exemplo, de compreender que eu não era a causa da dor da minha mãe, porque durante um tempo achei que ela não tinha ajuda para cuidar da gente, então que a gente era um fardo muito difícil de carregar. E eu tive que verbalizar para ela, inclusive, porque na minha cabeça de criança era melhor se eu tivesse morrido no acidente do que se meu pai tivesse morrido, porque ele a ajudaria e ela tinha que cuidar de mim. Nossa, E ela tinha que cuidar de mim. Olha que pesado para a criança ter que pensar. Muitos anos. E eu lembro de eu falar para minha mãe, e ela, tadinha, ela falou, que escolha difícil, mas ela falou, eu te escolheria todas as vezes que eu tivesse que fazer isso. Mas foi muito difícil. Eu achava mesmo, me sentia, porque ela estava sofrendo. Então eu tinha que achar alguma coisa ali para entender. Assim. É muito importante que os pais estimulem as crianças e os adolescentes a falarem sobre o que os incomoda, porque os traumas muito fortes impedem a verbalização. Então, uma criança que emudece de repente pode ser uma criança traumatizada. Então, faz com que a criança fale, que enumere. Existe uma cura pelo discurso, e é muito importante essa consciência, né? Especialmente os traumas pesados de origem sexual, por exemplo, muita dificuldade de serem verbalizados. Os psiquiatras sabem, os psicólogos têm que desenhar, fazer algum jogo para trazer à tona essa dor que não tem nome. Às vezes o bicho-papão tem uma cara tão feia que não dá nem para olhar para ele, e para isso a gente precisa muito de ajuda profissional, né?
Infelizmente é muito comum, né, essa coisa de se achar culpado, né, quando a gente sofre algum trauma. Então, isso é uma das partes mais difíceis, a gente entender que a gente não tem culpa daquilo, né, e que mesmo que muitas vezes a gente pudesse agir de formas diferentes, não é a nossa culpa. Então, é um dos processos mais difíceis, né, não nos entender como culpados. Né? E mais uma vez, um beijo para Dona Marta. Toda vez que a Gabi fala sobre ela se emociona. Ela é maravilhosa. E a gente sempre lembra aqui e dá parabéns por como ela lidou e lida com Beijo, tudo. mãe. Beijo. Quero conhecer Dona Marta quando passar a pandemia. Ansiosa para isso. Bom, gente, vamos continuar aqui no nosso assunto de hoje. Lembrando que você acompanha a gente em todas as redes sociais e também participa no Twitter com a hashtag CNN Brasil Tonight. A gente sempre está de olho no que vocês mandam lá. Agora, olha só, uma vivência traumática pode deixar feridas físicas, psicológicas também. Vamos começar a nossa série de entrevistas ouvindo o doutor Marcelo Feijó de Mello. Ele é professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein. Ele explica o que é um trauma e por que essa experiência pode afetar tanto a nossa saúde. Olha só. A palavra trauma tem um sentido mais amplo. Etimologicamente, a origem da palavra tem uma origem grega, da palavra trauma em si, que significa ferida. Existe uma outra raiz indo-europeia que também significa trauma, a superação, suplantar, passar através. Então a palavra trauma pode também significar, além de machucar, de ferir, pode significar a superação de um indivíduo. O trauma ele pode ser físico, estudado pela traumatologia, ortopedia, emergências, acidentes, mas também existe o trauma psicológico, que também é muito conhecido. Do ponto de vista psicológico, o trauma seria uma experiência que afeta intensamente o funcionamento mental de um indivíduo, criando uma ruptura. Obrigada, doutor Marcelo, abrindo aqui a nossa série de entrevistas nesse programa que está falando como superar traumas, um assunto extremamente importante. Agora, como curar as feridas causadas por essa experiência traumática? Um dos jeitos é olhar para o trauma com outra perspectiva, ressignificar o que aconteceu. Agora a gente vai ouvir a Ana Paula Penha Dias, que é neurologista. Ela explica como essa estratégia pode ajudar a superar o problema. Olha só. O processo de superação do trauma, ele acontece quando o indivíduo consegue atribuir um novo significado para aquela situação que ele vivenciou. Então, ocorre a formação de novas conexões neurais através de um fenômeno que hoje a gente conhece como neuroplasticidade, e isso faz com que a pessoa atribua um novo significado, uma nova percepção da sua dor. Através desse fenômeno, é possível que a pessoa ressignifique aquilo que ela viveu e ela tenha mais resiliência diante da sua história. E tem outra questão também, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de reviver o que aconteceu para não sentir aquela dor de novo, né? Quase como se o cérebro criasse uma barreira, né? Que você não consegue acessar aquele momento de novo e você vai deixando, até a hora que a dor pode chegar. E isso também pode ser perigoso, né? E por isso que eu acho que a gente precisa reconhecer as nossas limitações para buscar ajuda profissional quando a gente precisa para acessar esses momentos dolorosos. É muito difícil para mim acessar alguns lugares. E o nosso cérebro até protege a gente de alguma maneira. A memória que eu tenho do acidente, por exemplo, é muito diferente. Eu falo para minha mãe que eu lembro dela tirar a gente do carro e estava um silêncio absoluto. Ela falou, não, o carro estava na contramão da rodovia, era um caos de buzina. Mas E aí, para eu chegar perto desse lugar, eu precisei de ajuda. E acho que a gente precisa reconhecer que precisa de ajuda. Aliás, falando em ajuda aqui, já vou dizer para as pessoas que o Karnal me chamou a atenção que eu usei a palavra eminente quando eu queria ter usado iminente. Então, eu fico pensando numa tragédia iminente, no sentido de uma tragédia que está próxima a acontecer. É sempre importante lembrar, do ponto de vista teórico, que o recalcado volta sobre muitas máscaras. Então, eu não curo um trauma, eu ressignifico como foi dito. Não é um trauma, mas para eu contar como isso acontece de forma muito breve, na minha escola não podia arrastar cadeira. Arrastar cadeiras ofendia a Deus, a Trindade, a Nossa Senhora, a gente ia para o inferno e não podia arrastar cadeiras. Todas as cadeiras tinham um feltro embaixo. E eu cresci assim. Enquanto eu fui professor de ensino médio fundamental, um aluno arrastava a cadeira, eu ficava muito irritado, porque eu sofri muito com isso. E fazendo acompanhamento psicológico, não é um trauma, é só uma experiência, eu entendi
que quem se irritava era a pequena irmã Clotilde que tinha dentro de mim. A irmã Clotilde continuava, não arrasta essa cadeira, não arrasta, Jesus não gosta. Então, quando eu passei a entender... Mas como Jesus estava preocupado com a cadeira? Não, Jesus se preocupa com tudo, com tudo. Você tem que saber. Você não é uma mulher de fé. Então, com isso, eu percebi que não era o aluno que estava me irritando, era uma experiência minha. No momento que eu encarei de frente, a irmã Clotilde continua aqui. Mas agora eu sei o nome dela, o rosto, e sei que é uma memória minha. Não é um trauma, é só para mostrar que ela nunca sairá. Eu fui formado por esse espírito, mas agora eu sei que o aluno não está me ofendendo. Ele está ofendendo uma invenção e uma memória construída dentro de mim. Então, isso é ressignificar. Imagina, então, coisas graves como trauma, você pode lentamente ressignificar para que ele não te domine, para que ele tenha nome. Primeira estratégia de exorcismo dada por Jesus. Pergunta, como você se chama? Nos chamamos Legião. Primeira estratégia, saiba o nome do que lhe incomoda e você vai começar um exorcismo. É impressionante como o cérebro é poderoso nesse sentido, né, Rita? Ao mesmo tempo que ele pode bloquear a sua memória e não querer que você acesse aquele momento, aquela dor de novo, ele pode criar na sua memória justamente o que o Karnal falou. Claro, não é um trauma, mas como o nosso cérebro ele trabalha para criar o que a gente vai ter no futuro, né? Sim, e inclusive é importante a gente conseguir, né, transformar toda essa dor que a gente sente num sofrimento. Essa passagem é importante, porque quando a gente fica com essa dor constante, né, depois do trauma, isso causa uma série de problemas no nosso organismo, principalmente por causa do estresse. Vai aumentar a pressão, né, trazer vários outros problemas fisiológicos, diminuir a imunidade. Então, assim, as pessoas que não conseguem, de alguma forma, ressignificar isso, né, fazer essa transformação, elas acabam tendo, além do sofrimento psíquico, emocional, um sofrimento físico também muito grande, né? Desencadeando vários problemas, porque o corpo se sente numa vigia constante. Então, é muito complicado relaxar, lógico, nas situações onde ocorreu o trauma, mas até em outras situações. Então, é importante conseguir baixar essa guarda, inclusive, para a gente ter uma qualidade de vida melhor em todos os sentidos. Eu dou esse conselho, Rita, quando alguém tem medo de falar em público, provavelmente está ligado a um evento traumático. E foi lá na frente, na escola, e riram. E aí eu digo assim, não ignore o medo. Vá para o público e diga, estou muito nervoso. Vocês podem me ajudar? É a primeira vez que eu falo em público. Então, trazendo o seu medo, ele vai diminuir. E diminuindo, você vai poder conviver com ele. Não tente parecer totalmente desinibido, nunca tome nada sem acompanhamento médico, mas lidando com o seu medo, você o domestica. É assim que se convive com a questão da perfectibilidade humana. Você não é perfeito, você não é feito até o fim, como eu, como qualquer pessoa. Até porque numa plateia, seja de 100 pessoas ou 1000 pessoas, eu tenho certeza que todo mundo tem algum tipo de medo. Então, se você fala isso, você também cria um processo de identificação com quem está te ouvindo, né? E o Karnal falando dessa vulnerabilidade exposta, né? Você assumir o medo, eu fiquei pensando na diferença entre homens e mulheres, já que a gente coloca sempre aqui as mulheres numa posição de fragilidade, os homens, nesse sentido, se submetendo aí a um padrão do que seria a única masculinidade possível, que é uma masculinidade que não sofre, que não fala de sentimento, são mais frágeis nesse aspecto. Porque para uma mulher enfrentar o público e dizer eu tô com medo, é a minha primeira vez, isso é muito mais bem visto do que um homem reconhecer a própria fragilidade e falar dos sentimentos. O Karnal também trouxe a importância da gente verbalizar, da gente conversar. Como que é? Eu penso, tenho um irmão que, se eu perdi o pai com 6 anos, ele perdeu com 4. E que bom que ele teve a oportunidade de falar sobre aquilo que ele sentia, porque um homem criado dentro desse espaço que não permite aos homens o sofrimento, não consegue verbalizar as suas questões. E aí você aprofunda a raiz do trauma. Pode levar tempo para falar, mas é aquela rede de apoio que a gente sempre lembra aqui. Bom, ao longo do programa a gente vai trazer aqui depoimentos de pessoas que passaram por traumas e falam sobre isso publicamente. Por exemplo, a Paola Antonini, ela é influenciadora digital, ela sofreu um acidente muito grave alguns anos atrás. E a vida dela, claro, mudou muito depois disso. Agora, a Paola vai contar pra gente como tudo aconteceu e como ela lidou com esse trauma. Olha só. Ei, gente, meu nome é Paola Antonini e há um pouquinho mais de 6 anos eu passei por um momento que mudou minha vida drasticamente, né? Eu fui atropelada na porta da minha casa e depois de 14 horas em cirurgia, eles viram que realmente tinham que amputar a minha perna esquerda. Foi uma grande mudança, né? Eu não imaginei que teriam que amputar a minha perna,
Mas a partir daquele momento eu decidi viver a vida ao máximo. Eu falo que é uma Paola antes do acidente e uma Paola depois. Acho que foi muito especial eu começar a valorizar de novo coisas pequenas, né? Que antes eu não dava nem valor, assim. Andar, me equilibrar, fazer alguns movimentos, correr, dançar. Uso essa perna maravilhosa, né? Hoje, linda, cor de rosa, brilhante, que eu mudo de cor. Então, foi assim que, desse momento aparentemente difícil, né? Eu criei oportunidades para ter uma vida incrível, para trabalhar com a internet, para realizar todos os meus sonhos. Eu acho que isso é importante, né? A gente vê o lado positivo de tudo. A Paola, ela é uma luz, assim. Eu já trabalhei com ela, a gente já encontrou ela em alguns eventos, você também, Ela criou uma fundação agora. É maravilhoso, ela é incrível. assim. E assim, só de ouvir a Paola pela tela, a gente já percebe a energia, né? Parece que o céu, mais linda. O sol aparece, o céu abre, assim, e é muito especial ouvir a Paola falar, porque ela traz uma energia boa, né, Karnal? Existe um ponto da filosofia estoica que eu gosto muito. É uma filosofia do mundo antigo que diz: você deve concentrar força naquilo que você pode mudar. Ela perdeu uma perna e ganhou outra perna. Ela poderia passar a vida lamentando, ela transformou isso em uma alavanca para crescer. Os estoicos elogiariam essa atitude. Ela não pode mudar. Então eu vou extrair o máximo possível de aspectos positivos disso. O que eu não posso mudar, como a morte, eu não devo me preocupar. Eu devo me preocupar com aquilo que eu posso mudar, minha atitude, meu caráter, meu projeto de vida. E isso é sábio, parar de gastar energia de forma inútil. Sigam a Paola, inclusive, porque ela ensina bastante e inspira a gente. Agora, a gente já falou sobre trauma na infância, porque quando o trauma acontece na infância, é claro, ele pode afetar a vida adulta. E aí tem uma pesquisa americana que foi publicada no ano passado, mostrando os impactos de experiências de abuso, negligência e pobreza crônica em crianças expostas a essas situações. Vamos ver na tela agora? Os pesquisadores da Universidade de Harvard analisaram 79 estudos feitos com quase 120 mil pessoas que cresceram em ambientes violentos. Em todos os casos, os adultos que sofreram algum trauma na infância envelheceram mais rápido que aqueles que não sofreram. Isso porque o trauma provocou uma redução na área do cérebro que é responsável pelo processamento emocional e social. Essa alteração é normal e acontece ao longo do tempo enquanto a gente fica mais velho. Mas, nesse caso, a mudança ocorreu mais cedo que o esperado. A pesquisa também revelou que quem teve experiências traumáticas tem maior probabilidade de desenvolver depressão, distúrbios de ansiedade, abuso de substâncias e doenças cardiovasculares. É importante aquilo que o Karnal falou, né, de proteger as crianças nesse sentido, porque a pesquisa mostra o que esse trauma pode causar. Proteger de fome, de violência sexual, proteger de agressões, isso é fundamental. A criança não tem condições de elaborar isso dentro do seu processo cerebral, mas não proteger de toda a dor e não imaginar que a criança que não gosta de brócolis vai ficar traumatizada para o resto da vida e não vai conseguir crescer, que a criança que deu um leve machucadinho vai ficar marcada. Não, pelo contrário, essas pequenas dores que não envolvem uma integridade física ou psíquica, elas são até importantes. É muito difícil, mas criança tem que ser protegida, criança tem que ser particularmente protegida de agressões externas violentas, de fome e de humilhações extremas. Isso é muito importante. Mesmo quando punida, a criança não pode ser humilhada. Isso é sempre negativo. Punida com limites, mas nunca humilhada. E eu acho, Mari, complementando a fala do Karnal, que a gente tem muita facilidade de pensar sobre a proteção da criança quando a gente pensa nas nossas crianças, né? Quando a gente pensa numa perspectiva mais próxima, as crianças da nossa família. Mas essa preocupação tem que orientar as nossas decisões como cidadãos. A gente precisa pensar em políticas públicas de uma maneira mais ampla. O nosso contingente de crianças submetidas a uma condição de pobreza excessiva e o esforço demasiado que essas crianças muitas vezes têm que desempenhar para conseguir superar aquela situação, por exemplo, estudar na rua com a luz do poste, fazendo uma refeição por dia, isso não tem que ser glamorizado de maneira nenhuma. A gente tem que pensar como sociedade como é que a gente cuida das nossas crianças, enfim, que seja por solidariedade, por uma questão humana, que eu acho que já seria suficiente, mas ainda que a gente pense nisso por uma perspectiva de eficiência. Então, a gente viu pela pesquisa o que a gente pode ter como resultado de uma infância num ambiente deteriorado, né? Num ambiente que tem um problema de pobreza, que tem um problema de violência, que tem um problema de abuso, certo? Claro que eu não estou equiparando todas essas coisas.
Mas se a gente vai ter um custo posterior, a gente precisa pensar nisso também sob a perspectiva da eficiência, claro, se a perspectiva humana não for suficiente para a gente raciocinar. Agora, falando um pouco sobre pandemia, a gente, se pensar na pandemia, a pandemia mundial afetou muita gente, eu diria todo mundo. Será que pode ser caracterizada como um trauma coletivo? E a gente falando sobre isso nos bastidores, Rita, você fez um comentário que eu queria retomar. Por que você acha que a gente pode dizer que a pandemia, de certa forma, veio de um evento traumático? Com certeza a pandemia vai alterar muita coisa e realmente está sendo um trauma coletivo e isso vai trazer uma série de consequências, né? Mas a gente pode considerar a pandemia até como um trauma ecológico. Tem muitos cientistas que estão falando sobre isso, principalmente, assim, não só por causa da crise climática, etc., mas o desmatamento, a nossa relação com a pecuária, tudo isso faz com que muitos dos vírus, inclusive, que estão em outros animais, acabem passando, né, para o ser humano. Então, a pandemia, ela advém também de uma situação no qual a gente traumatiza, de certa forma, a natureza. Então, esse evento, além da questão traumática pelo que a gente está vivendo, também pode ser considerado um trauma de ecossistema. A gente ainda vai falar um pouco sobre a pandemia, como a pandemia afetou a gente, mas agora um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar aqui trazendo depoimentos de pessoas que passaram por traumas. E se a gente lembrar aqui das notícias que a gente falou nos últimos anos, quem não lembra, na verdade, né, do acidente com o avião da Chapecoense em 2016. A gente conversou com o Jackson Follman, que é um dos sobreviventes, e a gente vai ouvir o que ele disse no próximo bloco. Não sai daí. CNN Tonight de volta. Hoje a gente está falando sobre traumas, como superar esses momentos difíceis na nossa vida. E como você viu ao longo do programa, a gente trouxe aqui o depoimento da Paola Antonini. Ela já contou pra gente como foi o trauma na vida dela e como ela ressignificou aquele momento. Agora a gente relembra um dos acidentes que mais chocaram o país. A queda do avião que transportava o time da Chapecoense na Colômbia em 2016. 71 pessoas morreram e quem sobreviveu, claro, ficou marcado pela tragédia. O Jackson Follman, que na época era o goleiro da Chapecoense, é um desses sobreviventes e a gente conversou com ele e perguntou para ele como foi superar esse trauma. Olha só. Tive 13 fraturas pelo meu corpo, eu tive que respeitar muito as lesões que eu tive. Nesses 56 dias hospitalizado, logo depois que eu dei alta, eu fui colocar minha prótese, reabilitar. Então, foi um processo lento, mas que era preciso ter esse processo lento, né? E hoje, olhando para trás, vendo tudo o que aconteceu, eu sou um cara muito agradecido a Deus, porque, sim, levo uma vida sem limitações, faço de tudo hoje. Hoje pedalo, dirijo, jogo futebol, faço atividades físicas, não me vejo jamais como ex-atleta. E, acima de tudo, você poder ajudar as pessoas de alguma forma não tem preço. Eu acho muito importante o que ele fala no final, né? Poder ajudar as pessoas de alguma forma. Então, a pessoa não só lida com o próprio trauma, não só tem que trabalhar tudo aquilo dentro dela, mas ela se preocupa em ajudar também outras pessoas. É uma ressignificação da existência, né? E ouvindo os depoimentos do Jackson e da Paola, tem um ponto ali que é comum nas duas falas, que é depois daquilo que eu vivenciei, eu passei a desfrutar muito mais da minha vida e a festejar todas as coisas que às vezes a gente vive e não para pensar sobre. Eu posso caminhar, eu posso dançar, o que eu posso fazer? Então, talvez esse seja o ensinamento desse CNN Tonight, né? Porque se você estiver lidando com um trauma, de fato você vai precisar de ajuda profissional, é legal que a gente fale sobre isso, inclusive para incentivar as pessoas a buscarem o auxílio. Mas talvez o conselho que nós possamos dar a partir desses depoimentos seja: aproveite a sua vida. Não espere o trauma chegar para aí, depois de um evento traumático, poder ressignificar a sua existência. Pense sobre a sua existência, desfrute a sua existência, né? Agradeça por todas as possibilidades que você tem.
Isso é muito importante e a gente vê nos exemplos, né, da Paola, do Jackson. A gente vai ouvir mais eles ao longo do programa aqui. Agora, além das mudanças na nossa rotina, vamos voltar a falar sobre a pandemia de coronavírus, porque a Rita já trouxe aqui um lado importante sobre isso. Mas se a gente lembrar, né, lembrar não, porque está acontecendo agora, mas em 2020 as pessoas ficaram muito apreensivas, inseguras, muita gente teve perdas, né, perdas na família, perdas sentimentais. E justamente por ter afetado um grande número de pessoas, essa experiência pode causar o que a gente chama de trauma coletivo. Vamos ouvir mais uma vez o Dr. Marcelo Feijó de Mello, ele é professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, sobre esse assunto. Olha só. A pandemia tem um enorme potencial traumático pelo medo do contágio, do medo da morte, das perdas, do sofrimento, das incapacitações e da sensação de desamparo. A doença psiquiátrica relacionada com o trauma, que coloca em risco a vida e a integridade de um indivíduo, se chama transtorno do estresse pós-traumático. Com certeza, nós teremos uma epidemia de transtorno do estresse pós-traumático no Brasil pós-pandemia. Uma das primeiras ações a serem feitas para as vítimas de um trauma violento que tem um potencial de prevenção de um desenvolvimento de uma doença como o transtorno de estresse pós-traumático é o acolhimento e o suporte a essas vítimas, para que elas se sintam seguras, acolhidas e suportadas pelos outros e pela comunidade. Bem, Nietzsche diz que tudo aquilo que não nos mata nos torna mais fortes, mas eu gostaria de lembrar uma coisa quase de senso comum. Cicatrizes físicas ou psíquicas são sinais de que você foi mais forte do que aquilo que lhe feriu. Então, cada cicatriz sua é dolorosa, mas você sobreviveu à arma, ao acidente ou ao trauma. E aí tem que levar adiante. É doloroso, mas é de fato um processo de que o osso quebrado calcifica mais forte. Cada gripe que eu tive, meu sistema imunológico melhorou. Então, eu preciso de fato passar por experiências, não é que eu tenha que passar, mas elas são uma fonte de aprendizado. Se eu puder evitar, seria ótimo, mas cada vez que eu passo, eu tenho que trabalhar com isso. E falando sobre a pandemia, né, pensando aqui pelo lado jornalístico, né, pelo lado de ser jornalista, a gente falou também sobre o caso da Chapecoense. Quando são traumas que envolvem muita gente, quando são traumas que viram notícia, é muito difícil, né, porque a gente tem que manter a serenidade, manter a cabeça no lugar, para passar uma situação extremamente complicada para o outro, assim. Então, quando eu ouvi o Follman falando, o Jackson Follman falando, a gente fala da pandemia também, esse trauma coletivo, você tem que ter muito cuidado para falar para as pessoas, para conversar com as pessoas sobre eles. Isso é difícil. E é difícil num mundo que tem, enfim, funcionado por uma lógica de espetáculo, né? A gente faz espetáculo das tragédias, as coisas funcionam assim, as pessoas estão abaladas psicologicamente. Quando a gente vive um momento como o que a gente vive agora, então você tem o trauma perene, e aqui eu estou usando o trauma talvez no sentido mais amplo, vou fugir para não... Mas no mais perene, e você tem pequenas outras frustrações nesse dia a dia. Como manter a sanidade mental diante de tudo isso? E quando a gente pensa em trauma coletivo, raciocinando sobre a pandemia, eu acho que uma reflexão que a gente vai ter que se engajar nos próximos meses, anos, é a questão da saúde mental na saúde pública. Porque a gente tem um sistema de saúde pública, a gente tem o SUS, que é, enfim, um dos melhores do mundo aí, mas será que a gente tem um sistema público de saúde mental que tenha a capacidade de acolher todas as pessoas que precisarão desse tipo de atendimento nesse momento específico da nossa história? E a gente sabe que a questão de saúde mental, ela é muito menosprezada, né? A gente fala de problemas de saúde física e, no geral, a saúde física, ela é entendida como problema. Mas como que você se sente acolhido no seu trabalho, por exemplo, quando você relata um problema de saúde mental?
Ou isso vai ser tomado como fragilidade? As né? pessoas são muito ignorantes sobre isso. Se eu digo que estou com difteria, coqueluche, croup, todo mundo é solidário. Se eu digo que eu estou com agorafobia, ou seja, uma ansiedade que me impede de sair de casa, sempre acho que é frescura. Isso é um sinal de ignorância brutal. Depressão não é frescura. Ansiedade, transtorno pós-traumático, nada disso é frescura. Isso faz sofrer a pessoa. Mas parece que as pessoas só entendem aquilo que tiver um vírus, uma bactéria ou um osso quebrado. Elas não entendem que o cérebro pode ser machucado sem vírus, sem bactéria e sem um osso quebrado, né? Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar achando que depressão é frescura, que esquizofrenia é falta do que fazer. Isso é uma injustiça brutal com o sofrimento de quem sofre uma doença, um transtorno psíquico. E olha que às vezes tem gente que não entende nem quando é vírus também, né? Porque... Pois é, Maribel, mas a gente está num momento delicado. Enquanto prosperar esse tipo de ignorância em relação à saúde mental, as pessoas não vão buscar ajuda. Porque você se sente constrangido de dizer eu estou doente. Você não tem coragem de assumir esse seu estado. E é isso, claro, agrava o seu problema. Então, acho que talvez seja um bom momento, já que a gente está falando de ressignificar o trauma, né? Os estoicos, então, o que não dá para a gente mudar? Estamos no meio de uma pandemia. Ok, trágico. Mas a partir disso a gente pode construir o quê? Então, talvez a gente tenha a oportunidade de pensar a saúde mental de uma maneira mais inteligente, mais racional. E aí, pensando a saúde mental como, de fato, um objeto de preocupação, como é que a gente vai estruturar o atendimento para todo mundo, né, que precise disso? E quando a gente fala de saúde mental, na pandemia, a minha percepção, de novo, dentro da minha bolha, dentro das pessoas com quem eu converso, o datamari, digamos assim, é que as pessoas estavam mais abertas para falar sobre saúde mental. Então, sim, eu conversei sobre o assunto com pessoas que até então eu não conversava. Então, se a gente conseguir levar esse assunto para a nossa bolha, se a gente que tem perfis com seguidores, com milhões de seguidores, usar isso para espalhar um pouco mais essa informação, para quebrar esse tabu, é importante também, né? A pessoa que tem voz, né, Rita, usar essa voz para levar esse assunto, porque como a gente viu o doutor falando e como a gente já viu, os números de ansiedade aumentaram e a gente pode, como disse o doutor, ter casos de estresse pós-traumático depois da pandemia. Com certeza, e isso está afetando, né, como você disse, muita gente. E é importante realmente a gente utilizar, né, dessa influência e conseguir falar sobre isso para que as pessoas acabem entendendo, né, não normalizando isso como uma, tipo, não, é só um problema e está tudo certo, mas que isso traz realmente um grande sofrimento e que, inclusive, pode gerar problemas de saúde física muito sérios, né? Então, realmente é uma questão importante e a gente não pode ignorar isso. Mari, já que você falou que a gente está vivendo um momento que muitas pessoas não acreditam nem no vírus, eu acho que é importante a gente falar que não existe uma categorização de seres humanos. Alguns seres humanos mais fortes, que não são suscetíveis nem ao vírus, nem a problemas relacionados à saúde mental, e outros seres humanos que seriam seres humanos de menor valor, de segunda classe. Aliás, esse é um pensamento muito complicado que já produziu coisas, enfim, inomináveis durante a nossa história. Todos os seres humanos estão sujeitos ao vírus e a problemas de saúde mental. Somos todos equivalentes na nossa humanidade. Então, não olha para alguém que está dizendo eu estou com um problema de ansiedade ou eu sofro de estresse pós-traumático como se você fosse superior de alguma maneira. Isso é só uma prova da sua ignorância. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. E também não... Vamos dar referência à Revolução dos Bichos, do George Orwell. Quem quiser, inclusive eu escrevi o prefácio para uma edição. Não foi o Karnal dessa vez. Não. Não foi o Karnal dessa vez. Você vai ler o meu prefácio? Eu vou ler o seu prefácio. Até seria interessante, em vez de escrever, ler. Eu acho que Não, eu estou pensando aqui que eu tenho que entregar o meu prefácio para o Karnal, mas eu já tenho que entregar com a mensagem: se você achar ruim, não fala, porque senão vai ser um trauma. Fica essa dica aí. Já falou, não precisa nem escrever, já absorveu a informação. Karnal. Agora, Rita, existe trauma que pode ser passado para os nossos descendentes? Nossa, isso é uma área muito interessante que está surgindo, que chama epigenética. Antes as pessoas achavam que a gente tinha uma determinação genética e que tudo aquilo estava ali nos genes e que
né, muitas vezes quando os nossos pais tinham certas doenças, a gente consequentemente ia ter, enfim. E aí essa área está surgindo justamente, estuda, né, coisas que não estão relacionadas a modificações genéticas no DNA, mas sim que são passadas por divisão meiótica ou mitótica. Né? Então são características, né, o caráter epigenético que tem se chamado, que faz com que os descendentes, e isso pode, né, e por várias gerações, como alguns estudos, como por exemplo Celligans, que são uns vermezinhos, perdurou assim por 80 gerações, traumas como, por exemplo, alimentação, né, a má alimentação dos pais, e isso pode ter consequência para os filhos. Então, estudos com pessoas, com pais que passaram por guerra, fome, os filhos acabavam gerando os transtornos de obesidade, justamente com medo de passar fome, perder comida. Ratinhos, por exemplo, que foram treinados para ter aversão a um determinado cheiro, e aí os filhotes também passaram a ter a mesma aversão por esse mesmo cheiro. Então, muito tem se estudado, mostrando que, além, né, do nosso DNA, digamos, individual, a gente tem um DNA social, e que alguns traumas podem realmente fazer mudanças significativas, não alterações genéticas, acho que isso é importante, mas alterações que são passadas aí para os descendentes. E uma das mais estudadas é o que se chama de metilação do DNA, que é basicamente silenciar, né, um gene, e aí não vai ter aquela expressão. Então, muitas vezes, alguns transtornos que muitos filhos, né, de pais que passaram por alguns traumas têm. Então, é uma área bastante interessante e que mostra como traumas coletivos realmente podem ser passados para os descendentes e podem, né, gerar realmente traumas que vão para além das pessoas que vivenciaram aquilo. Muito interessante isso. Gente, a gente está falando aqui sobre superar trauma e a gente mostrou, né, o Jackson Follman, que sobreviveu à queda do avião com o time da Chapecoense, ele falando sobre o acidente, como ele superou o trauma. 4 anos depois da tragédia, né, a gente lembra que foi em 2016. Claro que a gente conversou mais com ele, né, ele já apareceu aqui no Tonight hoje, mas a gente perguntou para ele, então, você tem um conselho para passar para alguém que passou por alguma situação traumática? Olha só. O conselho que eu dou é que não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu acredito que Deus não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Eu uso uma frase nas minhas palestras que é a seguinte: a vida ela só é bonita para quem vê beleza nela. Então a gente precisa viver intensamente o dia de hoje, principalmente, porque o amanhã ele pertence a Deus, e que a gente possa estar sempre junto dos nossos familiares, junto das pessoas que realmente nos amam e nos querem bem. Nossa, o Jackson trouxe uma frase ali: a vida, ela só é bonita para quem vê beleza nela. E com essa frase eu não posso deixar de lembrar do meu pai, porque é muito isso. Meu pai, deficiente visual, ele vê uma beleza na vida, assim, que me ensina muito depois do trauma que ele teve. Então eu acho muito importante a gente olhar para essas pessoas que passaram por traumas e tentar se inspirar, tentar aprender com elas, porque como o Jackson mostrou, como a Paola mostrou, como a Gabi mostrou e mostra todos os dias quando ela fala do que aconteceu com o pai dela, como o meu pai mostra todos os dias, como você que está aí mostra também, você que sofreu trauma, é tentar olhar para o outro e tentar se inspirar, tentar aprender. Então, depois dessa frase do Jackson, eu lembrei do meu pai. Pai, te amo. Obrigada por me ensinar tanto. Antigamente, a postura do seu pai era chamada sabedoria. Hoje, a moda é dizer que é inteligência emocional. Antigamente, o nome disso na filosofia era sabedoria. Pode ser as duas coisas, né? Pode ser o que você quiser. Bom, gente, a Paola Antonini, né, conversou com a gente, falou um pouco sobre o que aconteceu com ela, mas ela vai falar mais com a gente, só que no próximo bloco. Lembrando que você que está aí, sempre participa com a gente na hashtag CNN Brasil Tonight e acompanha a gente também em todas as nossas redes sociais. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a conversa está muito importante, então daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Não sai daí. Estamos de volta. Hoje a gente está falando sobre um assunto super importante, como superar
Traumas que acontecem na nossa vida. A gente já ouviu aqui depoimentos do Jackson Follman, que sobreviveu ao acidente da Chapecoense, da Paola Antonini, que também sofreu um acidente, precisou amputar uma perna, e a gente está tentando se inspirar nos conselhos dessas pessoas e tentando dividir aqui com você também na nossa hashtag CNN Brasil Tonight, nas nossas redes sociais, um pouco sobre isso. Agora, existem alguns fatores que podem determinar se uma pessoa vai superar ou não um trauma com mais facilidade, ou pelo contrário, né? Se a experiência vai deixar cicatrizes, inclusive cicatrizes emocionais. A neurologista Ana Paula Penha Dias conta agora, olha só. Entre esses fatores a gente pode citar as experiências prévias daquele indivíduo, a idade a que ele foi exposto ao trauma, ao grau, a intensidade, a quantidade de estímulo a que ele foi submetido, ao significado que ele atribuiu àquela experiência, aos sentimentos que estavam envolvidos naquele momento do trauma. É muito importante que a grande lição da fala dessa profissional é que cada ser humano reage de uma forma completamente diferente. Em uma fantasia cômica sobre o horror do Holocausto, A Vida é Bela, ele tenta mostrar como um pai tentou dar um sentido lúdico ao horror do Holocausto. Mas é claro que é uma ficção, mas cada pessoa reage de uma forma. E o fato de eu ter sido mais forte naquele momento que outra pessoa não quer dizer que eu seja melhor, apenas que nós somos poliédricos, nós temos muitas facetas. O que derruba uma pessoa não derruba a outra. Então, nós temos muitas faces e alguém que lida com seres humanos tem que entender, somos diferentes. Há 7,5 bilhões de pessoas únicas, irrepetíveis e traumatizáveis em pontos diferentes na espécie humana. E dentro disso tem outra questão também, né? As pessoas reagem de maneiras diferentes e as dores são diferentes. Uma coisa que eu não gosto de ver é quando as pessoas medem dor. Então, eu passei por um momento difícil, eu tenho a minha dor e eu lido dessa maneira. E eu? É uma contraposição de tragédias, né? Eu acho que na pandemia a gente viu muito isso, porque cada pessoa sentiu a pandemia no seu próprio contexto. E aí quando as pessoas diziam, por exemplo, uma pessoa numa situação de privilégio, uma pessoa com um teto para dormir, enfim, em cima da cabeça, uma pessoa com comida, uma pessoa com a sua família saudável, mesmo assim dizendo, eu estou sentindo ansiedade, tá difícil para mim. Aí as pessoas contrapunham essa queixa com, mas existem pessoas que não têm emprego, tem gente que não tem o que comer. A gente vive num país extremamente desigual, não é verdade. É preciso que nós tenhamos consciência dessa desigualdade, até para que a gente se comporte e faça nossas escolhas, como eu já disse, relacionadas a políticas públicas, ou que faça escolhas individuais no sentido de ajudar a quem precisa mais do que nós. Mas todo mundo sofre, de qualquer lugar. E é complicado isso, porque muitas vezes a pessoa tem um sofrimento e sente culpa por sofrer. Porque, poxa, nesse meu lugar aqui, não é permitido sofrer, eu tenho tanto. Como que eu posso sentir essa dor? E pode, e dói, a gente não controla isso. Não dá para você chegar ali para sua ferida e falar, escuta, mas espera, eu tenho tanto. Como que você continua machucando? Ela continua machucando independentemente da sua vontade. E valorizar a sua dor não significa que você está desvalorizando a do outro. Então, cada um sente de uma maneira, cada dor é diferente. Olha só, gente, é sempre bom lembrar que o Tonight está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Dá para seguir a gente em todo lugar no @CNN Brasil Tonight. Só que no Twitter o perfil é um pouco diferente, é @CNNBR Tonight. E aí, ao longo do programa, a gente vai colocando os QR Codes ali no cantinho da tela. O que você faz? Pega o teu celular, abre a câmera, aponta para o QR Code e você vai direto para uma das nossas páginas. É legal que você siga a gente em todos os lugares, entendeu? Porque tem coisa legal em todo lugar. Quando você ouve ou lê CNN Tonight, pode ir com os olhos fechados. Que é coisa boa, né, Mari Palma? Alegria, só alegria. Vamos ler aqui alguns comentários que vocês mandaram. Olha lá, no Twitter, a Débora Tavares, amo o CNN Brasil Tonight, discussões sempre excelentes. Não perco um. Sugiro um programa sobre bullying. Sofri bastante com isso e fico imaginando como é hoje a vida de crianças que já nasceram com internet e redes sociais. Adorei. Tem uma pessoa nessa bancada que pratica bullying. É uma brincadeira, gente, eu não tô vulgarizando. Mas eu vou explicar por que eu encho o saco da Gabriela. Enche o saco ali. Mineiro, solta. Faria isso. Por causa dessa risada. A gente gravou a risada da Gabi. Porque ela ri assim. Cadê? Faria isso.
É muito engraçado, gente. Zoeira never ends. É que a gente é. Mas tudo bem, eu tô tudo bem. ótima. Mas eu gostei do tema, viu, Débora? Eu Obrigada. gostei também. Instagram mandou lá a Catarina Brandi. Assisti no YouTube, me diverti demais. E, ao mesmo tempo, acabei fazendo uma análise sobre muitas coisas. Essa é a nossa ideia. É conversar sobre assuntos extremamente polêmicos, mas, ao mesmo tempo, se divertir também. Se divertir também. A gente também quer se divertir. Viviane Moreira, adoro o diálogo de vocês. Me dá tantas ideias que vocês nem imaginam. Espero que sejam ideias boas. Sempre. YouTube, a Aldrin Oliveira. Sempre assisto aqui no YouTube, Meninas Top, Karnal Grande Pessoa. Sempre tem, né? As fãs do Karnal, em todo lugar. Aqui, inclusive. Oi. No caso, aqui, quando passar... Pô, Karnal, até você! Isso foi um relincho de prazer. Como é? Um relincho. Nossa, gente, Ok, eu descobri que a minha risada é um relincho de prazer. Exatamente. Esse dia vai ficar marcado. Eu vim vestida de fênix para esse programa, porque eu vou ter que renascer depois deste trauma que é São descobrir. araras sagradas, lindas no seu vestido. Araras sagradas ou fênix. E como eu sou um pouco Dumbledore, então a fênix... Gente, o Karnal imitou a risada da Gabi E ele falou do Dumbledore. Dumbledore. Eu amo o Karnal. Obrigada, gente, por todas as mensagens que vocês mandam, vocês que acompanham a gente nas redes sociais. Quando passar a pandemia, eu já falei, meu sonho é um Tonight com plateia, eu entendeu? também queria. A gente aqui, ó, em mosh na galera, assim, ó, sabe? Fazendo aquelas gincanas de estourar bexiga. Ai, adoro, adoro. Para, Karnal! Vamos voltar pro assunto. Agora foi de nervoso. Vamos voltar pro assunto aqui. A gente tá falando sobre superar traumas hoje. Rita, a gente já falou sobre tecnologia, mas e a arte? Ajuda também a superar traumas? Com certeza. A gente tem exemplo de, inúmeros artistas que, inclusive, usaram a arte para superar os seus traumas individuais, alguns também expondo, né, alguns traumas coletivos e fazendo trabalhos com isso. A gente pode citar mulheres incríveis como a Marina Abramovic, a Louise Bourgeois. Também Fazia as aranhas. Que lembra da mãe dela, assim, mas ela teve muito trauma com o pai, né? E ela fez vários trabalhos relacionados a isso. E eu acho que a história dela é muito conhecida porque ela fez mais de 30 anos de psicanálise, ela ia 4 vezes por semana e ela relatava isso também nos trabalhos. Então, foi uma forma que ela achou para superar e, com certeza, inúmeros artistas se usam da arte para conseguir superar os seus traumas. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas a gente quer encerrar esse programa com a Paola Antonini mais uma vez. Assim como a gente fez com o Jackson Foman, a gente pediu para ela também um conselho para quem precisa superar um trauma. Olha só. O conselho que eu daria pra quem tá passando por um momento difícil agora, né? Passou por um momento traumático, é pra não ter pressa, é pra se respeitar, respeite os seus sentimentos. Se você tá se sentindo triste, confuso, inseguro, é super normal. Eu acho muito importante também a gente não comparar a nossa dor com a dor do outro. Não é porque o outro não ficou triste com tal situação que eu também não posso ficar. Tudo bem você não tá bem hoje, você não tá bem amanhã, mas eu acho que também é importante a gente pensar que certas coisas não mudam, né? Então, assim, na minha situação, sofri um acidente e perdi minha perna. Eu ficar triste, eu chorar, não ia mudar nada, eu já tinha perdido a minha perna. Então, não era muito melhor eu tentar ver o lado positivo daquilo? Como eu posso ver o lado positivo disso? Como eu posso viver minha vida ao máximo? O que eu posso tirar de lição disso tudo? O que a Paola faz é exatamente o que o meu pai faz. Ele vira pra mim e fala, filha, não vai mudar nada. Eu não vou recuperar a minha visão, então eu vou ser feliz. Eu vou dar risada. Ele brinca. E é isso, gente. A gente tem que aprender e se inspirar bastante nesses conselhos. Obrigada, Paola. Obrigada, Foman, também. E é isso. Obrigada a você também, que ficou com a gente até o fim da nossa conversa. Uma conversa super importante hoje, como sempre, né? CNN Tonight é só conversa importante. Isso é a Siri? Eu fiquei meio traumatizado. Eu vou precisar de um tempo agora para superar isso aqui. Siri, termina o programa. Eu fiquei assustadíssima. É isso, gente. Então, foi um prazer, como a gente ouviu aqui. É isso. CNN é a maior do mundo, líder em independência.